Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 24 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e neste episódio nós vamos conversar com vocês sobre processo estruturante. Falaremos sobre alguns conceitos fundamentais e analisaremos alguns casos recentes, algumas decisões proferidas recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Vamos em frente. Não raro, o processo é estudado como se fosse voltado apenas para a solução de problemas de sujeitos isolados, estanques, de sujeitos abstratos. Mas isso não acontece em um grande número de casos que são levados ao judiciário. Há situações em que se apresenta o que se convencionou chamar de lide estrutural. A lide estrutural é complexa. Ela envolve vários fatores e vários atores, públicos e privados, e depende de solução que não se apresenta de imediato em um só ato, por exemplo, com a prolação de uma única sentença, mas depende de alterações de vários aspectos sociais, econômicos e até jurídicos, aspectos esses que devem ser implementados com o passar do tempo. Nós temos examinado em nossos escritos e enfatizado que o processo ele é um sistema interacional. Nós afirmamos que se trata de um sistema porque no processo sucedem relações entre sujeitos processuais de modo complexo, dinâmico, bidirecional e circular. As relações que ocorrem, elas se desenvolvem não apenas entre os sujeitos, mas também entre os atributos desses sujeitos. Essas características, que, a nosso ver, se manifestam mesmo em processos individuais, elas se mostram ainda mais incisivas quando, no processo, se discute a respeito de uma lide estrutural. Em uma ação ambiental, por exemplo, se pode estar diante não apenas da necessidade de realização de medidas tendentes a recuperar uma determinada área, que pode alcançar vários municípios e talvez até vários estados da federação. Essas medidas podem ter que ser implementadas ao longo do tempo. Pode ocorrer que, em tais situações, existam diferentes lides a serem solucionadas. Por exemplo, a dos trabalhadores que eram empregados de uma empresa que teve suas atividades suspensas, em razão do ilícito ambiental, bem como dos trabalhadores autônomos que, por exemplo, pescavam no rio atingido pelo ilícito ambiental. Pode haver, por exemplo, ainda, em determinados casos, interesses de indígenas. Pode haver produtores rurais que tiveram que sair dos locais em que viviam. Em situações como essa, pode-se justificar a atuação da Defensoria Pública como custos vulneráveis, ou pode ainda ser justificável a atuação de órgãos do Estado, que deverão acompanhar o processo, pois eventualmente também deverão ser responsabilizados ou responsáveis pela realização dos direitos reconhecidos na decisão que vier a ser proferida. Nesses casos, poderá haver espaço para a realização da mediação como meio consensual de solução da lide, que poderá ser mais apropriado que a conciliação. Além disso, as convenções processuais autorizadas pelo artigo 190 do Código de Processo Civil e assim também o saneamento compartilhado poderão ser empregados em situações assim referidas. Infelizmente, nós conhecemos do Brasil vários crimes ambientais gigantescos que deixaram danos de extensão gigantesca também. Em situações assim, apresentam-se lides estruturais. Em situações como essas, pode-se dizer que o processo deve ser igualmente estrutural. Alguns preferem chamar de processo estruturante. Essa figura não é desconhecida dos brasileiros,
embora se costume citar a experiência norte-americana como exemplo. Pode-se dizer que, apesar da ausência de uma disciplina legal específica, a existência de processos estruturais ou estruturantes vem sendo amplamente reconhecida entre nós. No Supremo Tribunal Federal, por exemplo, costuma-se citar as decisões proferidas nos casos da Raposa Serra do Sol, Ação Popular 3.388, e assim também no mandado de injunção número 708, que versou sobre o direito de greve dos servidores públicos. Esses casos teriam sido, ou ficariam entre os primeiros do Supremo Tribunal Federal, que teriam essa característica estruturante. Em tais casos, muitos costumam dizer que o Supremo Tribunal Federal teria proferido decisões manipulativas aditivas. Nós falamos sobre decisões manipulativas aditivas proferidas pelo STF no episódio número 10 do nosso podcast. Com muita frequência, a doutrina dá ênfase às medidas executivas estruturantes, isso é, as medidas que devem ser empregadas para a realização da decisão que reconhece a existência de um direito a ser implementado. Assim, a decisão pode ser proferida a exemplo do que sucede no mandado de injunção, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, como prevê a Lei 13.300 de 2016. Vejam, o artigo 8º dessa lei estabelece que, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 2º, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los. É interessante notar que, de acordo com o artigo 9º dessa mesma lei, poderá ser conferida eficácia a ultra partes ou erga omnes a decisão, né? E, ainda de acordo com esse mesmo artigo, transitada em julgado a decisão, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos análogos, né? É interessante notar que, em situações como essas, a decisão assim proferida tem uma das características que se costuma atribuir a um julgado estruturante. A decisão não tem por finalidade resolver apenas um problema do passado, ou seja, com uma postura meramente retrospectiva, mas sim, de modo proativo, o judiciário passa a ter os olhos voltados a problemas do presente e do futuro. Nesse caso, porém, não basta a prolação da decisão. Pense-se, por exemplo, em uma ação ajuizada contra empresas que se neguem a construir edifícios ou a fabricar veículos de transporte coletivo que garantam acesso a pessoas com deficiência. Esse direito é reconhecido no parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição Federal, e nós tratamos amplamente desse tema no comentário a esse dispositivo na nossa Constituição Federal comentada. E além do parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição, esse assunto é versado também na Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência, que tem status de emenda constitucional no direito brasileiro, e assim também na Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, consoante dispõe seu artigo 1º, caput, é destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. E tem por base essa lei a referida Convenção Internacional, que, como nós já mencionamos, corresponde a uma emenda constitucional. Então é possível verificar que o arcabouço normativo aqui mencionado tem por propósito efetivar a inclusão social da pessoa com deficiência, o que importa no reconhecimento pela lei de que a pessoa que tem algum tipo de impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, não raro essa pessoa é excluída do convívio social. Esse modo de pensar deve informar a interpretação do parágrafo 2º do artigo 227 da Constituição.
O problema não está, portanto, na pessoa que tem algum tipo de impedimento físico ou sensorial, por exemplo, mas no ambiente que contém barreiras ou restrições que impedem a acessibilidade da pessoa. É o ambiente, portanto, que contém deficiência, pois concebido de modo a não acolher a todas as pessoas, inclusive aquelas que encontram algum obstáculo na fruição do ambiente, assim como as demais pessoas. Por isso que o ambiente deve ser concebido de modo a ser usado por todas as pessoas, inclusive aquela que tem algum tipo de impedimento físico ou sensorial, por exemplo. Trata-se daquilo que se convencionou chamar de desenho universal, que, de acordo com a convenção antes mencionada, significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência, quando necessárias. Ora, por que eu estou citando o exemplo de ações relacionadas à efetivação de direitos em favor de pessoas com deficiência? Porque em tais casos não vai bastar ao juiz, por exemplo, proferir uma decisão impondo a uma empresa de transporte que os ônibus utilizados por essa empresa propiciem o acesso a pessoas com deficiência. O processo não terminará com a prolação de uma sentença de procedência. É necessário que as medidas executivas sejam realizadas de modo a tornar concretas as disposições contidas na sentença. E para isso, o juiz deverá determinar as medidas necessárias nos termos do artigo 536 do CPC, que poderão compreender inclusive a intervenção judicial na empresa, a fim de que se concretize o que se estabeleceu na decisão judicial. O artigo 102 da Lei 12.529 de 2011 estabelece que o juiz decretará a intervenção na empresa quando necessária para permitir a execução específica, nomeando o interventor. O interventor, portanto, vai ser um auxiliar do juízo, né? Essa intervenção deve se restringir a atos necessários ao cumprimento da decisão. Embora essa disposição diga respeito à execução das decisões do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, a intervenção pode ser empregada como medida executiva com base no parágrafo 1º do artigo 536 do Código de Processo Civil, se essa medida se fizer necessária, tendo em vista, por exemplo, a frustração de outras medidas empregadas pelo magistrado. Aliás, quanto particularmente à intervenção judicial na empresa para a realização de decisões que versem sobre conflitos dessa envergadura que estamos falando aqui, eu falo desse assunto desde a primeira edição do meu livro Execução, que é de 2002, né? E assim também em livros mais recentes, também a edição mais recente do livro Execução e de uma maneira mais sintetizada no curso de Direito Processual Civil Moderno e no Código de Processo Civil Comentado. É evidente que para se tomar uma decisão dessa natureza, o juiz deverá elaborar um plano rigoroso, né? Veja, no caso de resolução de problemas atinentes à efetivação de direitos fundamentais de pessoas com deficiência, por exemplo, basta lembrar o que eu acabei de mencionar aqui sobre o assim chamado desenho universal, né? Então o juiz vai ter que elaborar um plano rigoroso. Ele não pode se limitar, por exemplo, a proferir um comando como condeno a empresa a tomar as medidas necessárias à adaptação à lei tal. Em muitos desses casos, o juiz pode precisar do auxílio de peritos de variadas áreas do conhecimento. Isso, aliás, é autorizado pelo Código de Processo Civil de 2015 em seu artigo 475. Vejam, de acordo com esse dispositivo, tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área do conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e, à parte, indicar mais de um assistente técnico. Então, voltando aqui ao exemplo de transporte público, né, pode ser necessária a atuação de pessoas com conhecimento técnico, de profissionais com conhecimento técnico, relacionados a várias áreas do conhecimento,
para a elaboração desse assim chamado desenho universal a que se refere, né, seja a Convenção, seja a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para isso, pode ser conveniente, ou aliás, muito provavelmente será sempre conveniente, que, se possível, a organização do processo seja compartilhada entre juiz e partes, como autoriza o artigo 357, parágrafo 3º do CPC. Esse dispositivo estabelece o seguinte, que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, o juiz designar a audiência para que o saneamento, e eu acrescento aqui a organização, seja feito ou sejam feitos em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. E além disso, para decidir, o juiz poderá ter que se valer de informações prestadas por amici curiae, um amicus curiae ou vários amici curiae, conforme o caso. Com efeito, o artigo 138, 138 do CPC assim autoriza, né? Diz esse artigo: o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema, o objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, etc., solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada com representatividade adequada. Vejam, é possível notar, portanto, que as medidas estruturantes se manifestam não apenas na execução da sentença, mas também na sua prolação e ao longo de todo o processo. Desde o início, o juiz haverá de observar atentamente o contexto social em que está inserida a controvérsia. Se há necessidade de manifestação de amici curiae, se há necessidade de atuação de profissionais de várias áreas do conhecimento para fornecer subsídios para a prolação da sentença. Para a execução da sentença, o juiz haverá de determinar, dentre as medidas necessárias autorizadas pelo artigo 536 do CPC, desde a nomeação de administrador judicial, que é um auxiliar do juízo, nos termos do artigo 159 do Código, a forma de administração e assim por diante, a fim de que se realize o direito reconhecido na sentença, até, se necessário, a intervenção judicial na empresa, como antes se disse. Desse modo, o processo todo será estruturante ou, se preferir chamar, o processo todo será estrutural. Pela leitura dos dispositivos que eu mencionei até aqui, é possível perceber que, embora não seja voltado especificamente para problemas como aqui enfrentados, o Código de 2015, e assim também algumas das leis especiais que antes mencionei, o Código de 2015 fornece um amplo arcabouço para os processos estruturais ou estruturantes. De todo modo, há projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional que tem por propósito disciplinar a matéria, sobretudo no que diz respeito ao controle e intervenção em políticas públicas pelo Poder Judiciário. No caso, me refiro aqui ao projeto de lei número 8.058 de 2014, que nesse momento tramita na Câmara dos Deputados. De acordo com o artigo 2º, parágrafo único deste projeto, o processo especial, abro aspas, o processo especial para controle jurisdicional de políticas públicas, além de obedecer ao rito especial nesta lei, na verdade no projeto, mas se aprovado nesta lei, terá as seguintes características. Inciso 1º, estruturais. Inciso 2º, policêntricas. Inciso 3º, dialogais. Inciso 4º, de cognição ampla e profunda. Inciso 5º, colaborativas e participativas. Inciso 6º, flexíveis quanto ao procedimento. E assim sucessivamente, tendentes a soluções consensuais. Inciso 10, que flexibilizem o cumprimento das decisões. E, sobretudo, inciso 11, que prevejam o adequado acompanhamento do cumprimento das decisões por pessoas físicas ou jurídicas, etc., que atuem sob supervisão do juiz e em estreito contato com este.
Vejam, o que está aqui nos incisos 10 e 11 do parágrafo único do artigo 2º corresponde ao que nós mencionamos há pouco, em que nós falamos da incidência do artigo 536 do CPC para a efetivação de decisões judiciais estruturais, né? O Código de Processo Civil de 2015 ele adotou amplamente o chamado princípio da atipicidade das medidas executivas, que significa que os meios ou as medidas executivas e o modo de realização dessas medidas executivas já não são estabelecidos na lei, mas pelo magistrado, caso a caso. E nesses casos, né, nessas situações, essa aspas, autorização, na verdade esse dever imposto ao judiciário, se faz acompanhar da necessidade de igual grau ou igual gravidade, né, por assim dizer, do dever de fundamentação. Então percebam que em situações como essas, a atuação do órgão jurisdicional ela não será unidirecional, ou seja, o juiz não atua como quem profere uma decisão e termina o processo. A decisão judicial, em muitos desses casos, vai ser o ponto de partida, né? O juiz haverá de atuar de modo a realizar, e assim também as partes, os demais sujeitos do processo, etc., a concretizar o direito reconhecido na sentença. Por isso que o processo vai se mostrar de uma maneira circular, bidirecional, de maneira que o comportamento de um dos sujeitos vai influenciar o comportamento dos demais, e assim sucessivamente. Em casos em que se reconhece a necessidade de implementação de políticas públicas, se manifesta aquilo que nós temos observado até aqui. O problema relacionado a controle judicial de políticas públicas, isso é, a judicialização da política, a judicialização da saúde, esse tema é amplamente examinado por nós em outro livro, na Constituição Federal Comentada, né? Porque diz respeito a várias questões atinentes a, aspas, separação dos poderes, fecha aspas, e assim sucessivamente. Já falamos a respeito de alguns dos episódios aqui do nosso podcast, né? Mas hoje eu vou apenas mencionar alguns exemplos que têm sido que eu colhi aqui na jurisprudência recente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Já mencionei exemplos de decisões do Supremo, já falei ali da própria lei do mandado de injunção, mas deixa eu citar aqui neste momento alguns exemplos de decisões marcantes do Superior Tribunal de Justiça proferidas sobre esse assunto. O primeiro exemplo é uma decisão do final do ano passado, setembro do ano passado, que dizia respeito à ação civil pública ajuizada com o propósito de se obter ou de se realizar uma reforma e se realizarem melhorias em hospital público. Né? É interessante porque nesse caso a decisão que foi proferida lá atrás, no começo do processo, na origem do processo, se estabelecia que não seria possível o controle judicial de políticas públicas. E o STJ entendeu que sim, é possível, embora em situações excepcionais. Né? Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês um trecho da ementa do julgado que é bem esclarecedor. Diz assim, abro aspas, o controle judicial de políticas públicas é possível, em tese, ainda que em circunstâncias excepcionais. Embora deva ser observada a primazia do administrador na sua consecução, a discricionariedade cede às opções antecipadas pelo legislador que vinculam o executor e autorizam a apreciação judicial de sua implementação. A existência de pedidos diversos e complexos não significa a automática pretensão de substituição do administrador. Ao contrário, pressupõe cuidado do autor diante de uma atuação estruturante, que impõe também ao judiciário a condução diferenciada do feito. Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas, ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais, cuja judicialização reiterada
pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais. No caso concreto, a consideração genérica, que teria sido manifestada pela decisão de primeiro grau, né, de impossibilidade de intervenção judicial nas falhas de prestação de serviço de saúde, configura efetiva omissão da instância ordinária quanto às disposições legais invocadas, e, a caso mantida, pode inviabilizar o acesso das partes às instâncias superiores. Fecho aspas até aqui. Essa decisão foi proferida no julgamento do recurso especial 1.733.412, segunda turma do STJ, relator ministro Og Fernandes. Outra situação similar foi objeto de julgamento, foi objeto de análise em outro processo no STJ, de número 1.437.344. Ali a questão dizia respeito à superpopulação carcerária. E também, nós vamos falar agora na sequência de um julgado um pouquinho mais recente, mas situações similares se manifestam, né, quando está em jogo o que se convencionou chamar de judicialização da saúde, né? Um outro julgado, um pouquinho mais recente, e por isso eu o selecionei para tratar desse tema aqui com vocês, foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça quando tratou do cabimento de ação civil pública para o acolhimento institucional de menor por período acima do teto legal. Trata-se do recurso especial número 1.854.847, né? 1.854.847. Relatora ministra Nancy Andrighi. A decisão foi proferida no começo deste mês de junho, 2 de junho, para ser mais preciso, e publicada no diário do dia 4 de junho. Essa decisão é marcante também, a exemplo das que mencionei até aqui, mas essa eu selecionei para uma análise um pouquinho mais demorada. Logo na ementa se destaca nessa decisão que os litígios de natureza estrutural, abro aspas, ordinariamente revelam conflitos de natureza complexa, plurifatorial e policêntrica, insuscetíveis de solução adequada pelo processo civil clássico e tradicional de índole essencialmente adversarial e individual. Fecho aspas aqui. Inclusive, muitos de nós, professores de faculdade de Direito, né, nos cursos de graduação, costumamos usar aqueles exemplos corriqueiros, né? Caio vende a Tício um cavalo, né? Caio não entrega o cavalo a Tício na data convencionada. Que ação pode ser ajuizada por Tício contra Caio, né? Então são exemplos típicos de problemas que, embora ainda aconteçam, né, não são problemas de difícil resolução, mas crescentemente se apresentam ao judiciário, como nós estamos mencionando aqui, situações de grande complexidade e que impõem às partes, aos advogados, ao magistrado e assim também aos demais entes que acabam atuando no processo, um modo peculiar de pensar, né? Bom, continua aqui este julgado do STJ. Aspas. Para a adequada solução dos litígios estruturais, é preciso que a decisão de mérito seja construída em ambiente colaborativo e democrático, mediante a efetiva compreensão, participação e consideração dos fatos, argumentos, possibilidades e limitações do Estado em relação aos anseios da sociedade civil, adequadamente representada no processo, por exemplo, pelos amici curiae e pela Defensoria Pública na função de custos vulneráveis, permitindo-se que processos judiciais dessa natureza, que revelam as mais profundas mazelas sociais e as mais sombrias faces dos excluídos, sejam utilizados para a construção de caminhos, pontes e soluções que tensionem a resolução definitiva do conflito estrutural em sentido amplo. Prossegue aqui a decisão. Na hipótese
enquanto não haja no Brasil a cultura e o arcabouço jurídico adequado para lidar corretamente com as ações que demandam providências estruturantes e concertadas, não se pode negar a tutela jurisdicional minimamente adequada ao litígio de natureza estrutural, sendo inviável, em regra, que conflitos dessa magnitude social, política, jurídica e cultural sejam resolvidos de modo liminar ou antecipado, sem exauriente instrução e sem participação coletiva, ao simples fundamento de que o Estado não reuniria as condições necessárias para a implementação de políticas públicas e ações destinadas à resolução ou ao menos à minimização de danos decorrentes ao acolhimento institucional de menores por período superior àquele estipulado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Trata-se, nesse caso, de uma ação que foi movida pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra o município de Fortaleza, como nós mencionamos, que tinha por propósito a inclusão de menor em programa de acolhimento familiar. Além dos trechos que eu destaquei aqui, apenas para concluir, então o litígio, disse ainda a ministra em seu voto, que o litígio examinado neste recurso especial não deve dizer respeito apenas ao Ministério Público do Estado de Ceará, ao município de Fortaleza e à menor albergada por tempo superior ao máximo legal que consta da petição inicial, ou seja, nesse caso, a menor representada pelo Ministério Público. Afinal de contas, como nós vimos destacando, trata-se, na hipótese, de uma lide de natureza um pouco diferente. Não é uma lide individual, mas tem uma natureza estrutural. Bom, em conclusão, nesse julgado aqui, foi provido o recurso especial para anular o processo desde a citação, porque a demanda não havia sido admitida em primeiro grau, e determinar que seja regularmente instruída e rejulgada a causa a partir dos parâmetros indicados neste voto. Vejam que interessante, A causa é estruturante e a decisão, o voto aqui da ministra Nancy Andrighi, de certo modo, essa própria decisão é estruturante, porque essa decisão estabeleceu parâmetros a serem observados pelo juízo de primeiro grau na instrução da causa. Me permitam aqui a licença, é uma decisão estruturante dentro de um processo estruturante. Ou seja, o STJ, com essa decisão dessa turma, aqui relatada pela ministra Nancy Andrighi, ela própria estabeleceu parâmetros estruturais a serem observados pelo magistrado em primeiro grau. Em conclusão, disse a ministra, em seu voto, deu provimento ao recurso para anular o processo desde a citação e determinar que sejam adotadas pelo juiz de primeiro grau as medidas de adaptação procedimental e exaurimento instrutório apropriadas à hipótese, mediante requerimento de participação, ao menos, das entidades locais do terceiro setor, dos amici curiae, cuja atividade possua pertinência temática, da Defensoria Pública do Estado do Ceará, facultando-se ainda a apresentação de contribuições da União e do Estado do Ceará. Então percebam como a ministra chamou a atenção aqui para esses aspectos que nós mencionamos aqui ao longo de nossa exposição, quando falamos que não apenas as medidas executivas da decisão podem ser consideradas estruturantes, mas o processo como um todo, voltando às medidas executivas, à decisão judicial, à fase probatória, à fase de organização do processo, eventualmente o uso de meios consensuais como a mediação para a solução do conflito, e assim sucessivamente, a intervenção de amici curiae, etc., etc. E assim sucessivamente. O tema é muito interessante, bastante amplo, vem sendo objeto de meus estudos há muitos anos, desde o meu livro sobre execução, como mencionei, cuja primeira edição é de 2002. A expressão medidas estruturantes vem sendo empregada mais recentemente pela nossa doutrina. Eu escrevo também sobre os problemas aqui mencionados na Constituição Federal Comentada e meus livros sobre processo civil, como o CPC Comentado e o curso de Direito Processual Civil Moderno.
que, se vocês tiverem interesse, recomendo a leitura para maiores aprofundamentos. Mais recentemente, eu tenho também tratado desse assunto na disciplina que leciono no programa de pós-graduação, mestrado em Direito da Universidade Paranaense. E, como fruto desses trabalhos, uma das mestrandas, a Alana Caroline Mussoi, escreveu um artigo que estamos publicando em coautoria, deve ser publicado em breve na Revista dos Tribunais, intitulado Os Obstáculos ao Processo Estrutural e Decisões Estruturais no Direito Brasileiro. Então, recomendo aí a leitura, seja desses textos que nós estamos escrevendo, seja também dos julgados que nós mencionamos até aqui, a merecer aprofundamento, portanto, da matéria. Muito obrigado por nos acompanharem até aqui. Espero que tenham gostado deste tema e deste nosso episódio. Sugestões e críticas, como sempre, serão muito bem-vindas. Peço que compartilhem em seus grupos, com seus colegas, com seus alunos, com seus professores, seus colegas estudantes, advogados, magistrados, etc. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, um abraço.